Agora sim. Bom dia a todos. Tendo contribuído algumas vezes para essa revista que nunca negou o seu título, Inteligência, é um prazer estar aqui comemorando 20 anos. Espero que me convide para os 30 e os 40 também, Faro. Mas, de toda forma, ainda tenho o orgulho de participar de um painel dessa altíssima qualidade. E devo dizer que, até muito recentemente, eu acreditava que não era tão difícil ter uma visão do futuro do Brasil. E, hoje em dia, eu devo confessar que a estrada à frente me parece extraordinariamente escura, sombria, e, por isso, hoje, nessa pequena apresentação a vocês, eu resolvi voltar um pouco atrás. Acho que olhar o retrovisor, às vezes, ajuda quando a gente não tem muita certeza sobre as curvas da estrada que vem pela frente. E eu me recordo, então, que, quando cheguei à idade da razão política, naquela longínqua década de 1950, havia dois modelos que eram apresentados a todos nós. Na verdade, a utopia do comunismo, representada pelo socialismo real, na União Soviética, nos seus satélites, e deu no que deu. A outra utopia era de um capitalismo domesticado, que era bem conhecido como Estado do Bem-Estar, Welfare State. Nos Estados Unidos, aquele American Dream, a ideia de que partíamos para uma sociedade igualitária, com alta prosperidade, com democracia. Era uma outra utopia, porque nós estamos vendo que deu no que deu. Hoje, no Brasil, 5 cidadãos têm metade da renda do país. E essa concentração extraordinária se repete em todos os quadrantes do planeta. Mas, naquele momento, no Brasil, esses modelos, na verdade, eram irrelevantes. Eram irrelevantes porque o Brasil era um fazendão. O Brasil era um país com um pouco mais de 50 milhões de habitantes, tinha talvez alguns grandes fortunas, sim, mas a maioria era uma população de classe média, quase toda branca, vivendo, sobretudo, nas cidades litorâneas, e aquilo que se chamava, no Instituto Superior de Estudos Brasileiros, o único think tank que o Brasil teve naquele momento e que eu, muito jovem, lá ia tentando entender um pouco desse país, chamava de um Estado cartorial. Por quê? Porque, inclusive, os filhos dessa população, sobretudo branca, que vivia nessas cidades litorâneas, tinha a garantia de um emprego público para os seus filhos, e havia uma arrumação social que era muito confortável, porque o resto estava vivendo numa grande miséria aí pelo interior. E, obviamente, esse grupo que se reuniu no ISEB, e o Vanderlei certamente estava lá também presente, tinha figuras como Jaguaribe, sobretudo, Guerreiro Ramos, Corbusier e vários outros, e ali havia, então, a tentativa de tentar compreender esse Brasil. E era tão interessante que até alguns marxistas ali achavam que primeiro tinha que criar uma burguesia para depois derrubá-la. Então, porque o Brasil, na verdade, não tinha modelo nenhum, nós não éramos nada. E a visão geral é de que havia, então, um latifúndio exportador, 80%, 90%, isso ele sabe muito melhor do que eu, sempre eram das receitas de exportação, eram de café, açúcar e cacau, coisas do gênero. Tínhamos uma única siderúrgica, a CSN, na verdade, um presente americano com financiamento por interesse deles próprios na Segunda Guerra Mundial, e, portanto, era esse país que se buscava um futuro para ele. E, na verdade, ali naquele grupo, naquele momento, a ideologia, que chamar de ideologia assim, porque era uma
na verdade, uma grande mistureba de ideias, mas se buscava, então, o que se chamou de nacional desenvolvimentismo, que era uma necessidade óbvia de buscar uma industrialização rápida e uma melhoria de todos os padrões sociais daquele fazendão. Obviamente, a visão contra das oligarquias políticas que dominavam os estados e as regiões há décadas, também sabendo que haveria ali uma resistência, mas chega essa figura interessantíssima de Juscelino Kubitschek, e, na verdade, apoiado por um pensamento também de várias pessoas que já estavam no governo, já do tempo de Getúlio Vargas, resolve realmente com um programa de metas, e aí era uma pequena ideia de planejamento, não é, Ivan? Dessas que a gente perdeu no espaço, resolvem fazer os 50 anos em 5. E, na realidade, foi o início de uma mudança estrutural importante no país. E, quando a gente pensa um pouco e olha de hoje, vê que há coisas formidáveis. Em 7 décadas, menos de 7 décadas, a população quase quadruplicou. Nós tínhamos 50, 52, hoje 208, e, portanto, deveremos, felizmente, nos estabilizar a 250 milhões, talvez no meio do século, mas, naquele momento, o crescimento populacional, sempre vinculado à pobreza, era muito, muito grande, e tivemos essa explosão populacional. Mas, com o processo de industrialização, ainda incipiente, mas se acelerando, e com essa mudança de visão do país, o que ocorreu também foi um processo rápido de urbanização que trouxe, à época, a maioria da população vivia no campo, e hoje nós creio que temos 80% já urbanizados. Você vai corrigir tudo isso. Mas, por favor, mas, de qualquer maneira, a visão de que hoje somos um país basicamente urbanizado, e isso foi uma mudança de grande importância, mas, infelizmente, o que aconteceu é que essa parte dessa população marginalizada no campo veio para a cidade para ficar também marginalizada, e nas favelas e comunidades que hoje tanto nos assustam a todos no Brasil. Então, esse processo, de qualquer forma, ocorreu, e o Brasil conseguiu desenvolver uma indústria diversificada. O Brasil deu saltos imensos e se tornou a 7ª, 8ª, 9ª, dependendo de taxa de câmbio e de formas de avaliação, a economia do mundo. Muito bem, que processo extraordinário para 7 décadas. Mas, se a gente olha agora um pouquinho a parte política, e eu fui fazer esse levantamento, até por curiosidade, ao estar aqui. De 1950 até hoje, só 7 indivíduos chegaram à presidência da República pelo voto popular. 7. Sabiam? Lembravam? Pelo voto popular, só 7 pessoas. O primeiro suicidou-se no Palácio. O segundo foi cassado depois de presidente, terminou o seu mandato, mas mais tarde foi cassado, quando era, creio, senador, e impedido de se reeleger, porque então já havia sido dado um golpe militar e vivíamos uma ditadura que durou 21 anos. O outro saiu, renunciou numa nuvem etílica. O outro foi impedido. Mais adiante, temos um que ainda consegue passear pelas ruas. O sexto vai ter um encontro com o destino amanhã. E a 7ª foi impedida. Então, essa é a história do presidencialismo brasileiro.
Essa é uma tragédia absoluta que mostra que, na verdade, o Brasil, dessas 7 décadas, ele se transformou num gigante econômico. É impressionante o que ele tem. Mas ele é um gigante microcéfalo. Ele, em termos sociais e em termos políticos, ele não se desenvolveu. Nós vivemos, portanto, uma situação absolutamente crítica, porque houve esse total desequilíbrio entre uma série de desenvolvimentos reais na economia, na sociedade, e uma falência absoluta do nosso sistema político. Há várias razões históricas, patrimonialismo, corporativismo, oligarquias que ainda estão presentes. O próprio regime militar teve um efeito ainda duradouro, que é o fato de que uma geração inteira se afastou da política, e não é à toa que essas oligarquias continuam tão fortes, porque os seus filhos e netos foram os que puderam se manter no poder e ainda estão por aí. Mas, de qualquer forma, o que nós vemos é que o Brasil não tem modelo, o Brasil não tem projeto. O Brasil, na verdade, virou uma geleia geral, em que essa classe política se tornou corrompida, sistemicamente corrompida, endemicamente corrompida, e, na realidade, isso acontece por uma razão bastante simples. Nós não temos partidos políticos. E não há forma de que um país se organize sem que o cidadão encontre alguém que o represente, que leve as suas ideias ao poder real, aonde se fazem as leis, onde se tomam as decisões, e isso exige essa correia de transmissão absurdamente essencial, que é o partido político. Ora, no Brasil, nós chegamos a ter, em algum momento, uns prenúncios de organização partidária com doutrina, já não diria ideologia, porque essas importações ideológicas são, sobretudo no Brasil, que continua a ser um país com peculiaridades muito grandes, não se aplica efetivamente no Brasil. Mas doutrinas, visões que se aproximavam de um ou outro modelo de socialismo, uma maior atenção à parte social, aos cuidados com essa população marginalizada. Isso é uma visão importante, que a gente pode chamar de esquerda, não necessariamente, mas muito bem. E outras já mais baseadas no democracias liberais da Europa, também dos Estados Unidos, com outro tipo de visão, aí também com um maior impacto na área empresarial. Ou seja, havia uma certa definição de tendências que permitiam escolhas. O que aconteceu é que isso desapareceu de todo. Nós temos hoje 35 partidos. Alô, alô, 35 partidos. E há mais 17 ou 20 por aí, esperando para serem aprovados. E devo dizer aos senhores que já sei que existem empresas especializadas em criar partido. Ou seja, se alguém quiser criar um partido aqui, não é difícil, não precisa se aborrecer. É só contratar especialistas que eles sabem como pagar e comprar os tais das assinaturas que são necessárias e, em questão de meses, qualquer um pode ter o seu partidinho. E chegou até o ponto em que parece que os partidos ficaram até com vergonha de se chamar de partidos, porque são balcões de negócio, não mais do que isso, estão abandonando até partido. Então, nós temos aí agora patriotas, não sei o quê, queremos, podemos, oremos, e eu temo que, muito em breve, nós todos nos filiemos ao Choremos. Talvez esse venha a ser o grande partido nacional.
Agora, a verdade é a seguinte: nós tínhamos, em 2005, o Congresso, impressionantemente, passou uma lei de barreira, lei de desempenho, como queiram chamar, que estabelecia um padrão razoável, 5%. Ou seja, partidos que não tivessem 5% do eleitorado não teriam representação no Congresso. Não é uma barreira extraordinária, mas era uma barreira razoável. E, infelizmente, em 2006, com o voto de Marco Aurélio de Mello, relator, o Supremo, por unanimidade, considerou essa lei de barreira inconstitucional, acabou com ela. E foi aí que nós tivemos essa multiplicação extraordinária para chegar aos 35 de hoje e aos 50, 60 de amanhã, e quantos mais venham. Mas será que isso é possível? Não. Finalmente, o nosso Congresso realmente tomou a iniciativa de voltar a discutir e criar, espero que o Supremo não considere de novo inconstitucional, mas criou uma cláusula de barreira. Agora, não sei de quantos dos senhores aqui tiveram a paciência de olhar que cláusula de barreira é essa. Que coisa triste. Ela começa só depois dessa eleição, começa com 1,5% em 1/3 dos estados e vai gradualmente até chegar ao extraordinário coeficiente de 3% em 2030. Brincadeira. O efeito disso, já calculado pelos cientistas políticos, é de reduzir de 35 para, quem sabe, 16, 17, alguma coisa assim. Ou seja, depois de uma reforma política importante do Congresso, nós vamos ter 17 partidos. Partidos, não. 17 agremiações, 17 clubes, 17 balcões, 17 lojas, eu não sei como chamar a maioria, sempre admitindo que há exceções à regra, muito respeitadas, mas eu estou falando de uma realidade. Ninguém aqui certamente leu o programa de partido nenhum, nem sabe o que é, às vezes virou uma sopinha de letra. Não quer dizer mais nada. Não há mais nenhuma indicação do que aquelas pessoas que estão sob aquelas letras farão amanhã. E o que aconteceu, então, é que o presidencialismo brasileiro virou esse presidencialismo de coalizão, ou seja, a necessidade de negociar com donos de partido, transformou a política brasileira numa roleta, porque, a rigor, a cada momento, essa roleta gira e, dependendo até das apostas, porque é uma roleta bem falsificadinha, daquelas que a gente encontra só em cassinos clandestinos, ela dará um outro resultado que pode ser mudado daqui a 2 meses. E assim, portanto, nós estamos hoje numa situação calamitosa em que não há representatividade e não há nem a perspectiva de poder criar essa representatividade a partir dos partidos que estão colocados. Obviamente, surgem ideias novas, surgem pessoas que buscam criar outro tipo de organização, trazendo já, então, eu não diria doutrinas, ideologias que de pouco servem aqui, mas trazendo programas de trabalho. O que pensar, conhecer, é não uma plataforma enorme com uma série de sandices, mas, na verdade, quem sabe um programinha com 10 pontos essenciais que seriam defendidos realmente por aquele partido que a gente pudesse cobrar. Será que isso é possível? Será que vamos chegar lá? É o mínimo. Agora, enquanto isso, nós ouvimos cada vez mais discussões sobre
mudança de regime. Então, parlamentarismo. Parlamentarismo com 17 países, ou partidos, ou balcões com 35. Num parlamentarismo, ninguém vota numa pessoa, vota num partido, porque esse partido, reconhecidamente, ele tem uma linha de atuação. As pessoas sabem que haverá até o primeiro-ministro, sim, mas esse primeiro-ministro pode ser substituído depois que o partido chegou ao poder, ele pode ser substituído por uma decisão interna. Mas se conhece também, e até quando está na oposição, o chamado shadow cabinet, ou seja, quando a pessoa vai votar, ele até já sabe quem é o ministro da Educação daquele partido que ele vai votar, quem é o ministro das Finanças, ou seja, aí o voto é consciente. Então, aqui, parlamentarismo no Brasil, aí como alguém fala essa palavra aqui, mas aí como fica meio complicado, aí começam a inventar, tipicamente no Brasil, a questão da meia-gravidez, semi-parlamentarismo, semipresidencialismo. Aí também vão buscar alguns modelos por aí. Os senhores acham que alguém em sã consciência imagina semipresidencialismo, que alguém eleito com 50, 60 milhões de votos, segundo Vanderlei, daqui a pouco com 100 milhões de votos, eleito para presidente, fazendo campanha, ele, ao chegar lá, ele vai designar um primeiro-ministro que vai escolher o seu gabinete. Aqui, onde o presidente da República participa em decisão até de assessorista do Senado, vocês acham que haverá a menor possibilidade de que vá funcionar um chamado semipresidencialismo? Estamos confundindo o fato de que os presidentes mais recentes, e a gente viu, são quase todos, vivem um drama de absoluta incapacidade efetiva de governar e são obrigados a fazer todo tipo de negociação, a verdade é essa, para poder se manter no poder. Mas imaginar que alguém eleito com 60 milhões, 70 milhões de votos vai designar um primeiro-ministro e ele vai ficar o quê? Recebendo embaixadores estrangeiros, vai comparecer à posse de outros presidentes, vai fazer o quê? Isso é uma brincadeira. Mas essa não é brincadeira, porque lê-se no jornal que o presidente do Supremo Tribunal Eleitoral e o presidente da República se encontram várias vezes para discutir um modelo de semipresidencialismo no Brasil. E só a ideia de que uma mudança de regime possa estar sendo discutida sem que eu, pessoalmente, que tenho alguma curiosidade política, jamais tenha visto uma proposta, essa proposta de discussão. Onde é que ela está? É razoável imaginar que uma mudança de regime possa estar sendo trabalhada entre 4, 5 pessoas e não discutida como questão essencial pela nação? E é imaginável ainda que estejam buscando formas de evitar que essa mudança de regime, qualquer que ela seja levada ao povo através de um plebiscito, do referendo, do que seja, e seja, sim, objeto de uma manobra qualquer no Supremo Tribunal Federal, pois tudo isso está sendo feito. Está sendo feito hoje. E nós somos o quê? Testemunhas de acontecimentos essenciais para a vida, para a nossa vida, para a vida dos nossos filhos e netos, sem nem mesmo saber do que se trata, totalmente inaceitável. Então, eu diria, e vou acabar aqui, que eu tinha, aliás, no meu artigo para a revista,
eu trato de uma outra, eu acho, só para simplificar. Quer dizer, como não acredito que seja minimamente possível qualquer desses sistemas híbridos no Brasil, o que nós temos que fazer é realmente cuidar de reforçar o presidencialismo, melhorar o presidencialismo brasileiro. E o que eu escrevo na revista é uma ideia que eu defendo já há muitos anos, que é o do recall político, o referendo revogativo, aquele que permite que o povo, o próprio povo que elegeu um governante, possa reconhecer que errou e, com muitos cuidados, com uma série de qualificações, para que isso não vire simplesmente mais uma bagunça nacional, que seja possível que o próprio eleitorado, repito, com grandes cuidados, possa, e isso está bem escrito na minha peça, possa corrigir um erro que tenha cometido e evitando esses processos de impeachment que, às vezes, tem até que se fabricar um crime de responsabilidade quando isso é duvidoso, e aconteceu há pouco, apesar de eu não ser uma pessoa que defenda o governo da ex-presidente Dilma, mas é um processo doloroso, bizantino, demorado, complicado, quando é muito mais fácil. Se o governante se comprovou incompetente, se comprovou incapaz de governar, perdeu o apoio, que o próprio eleitorado tenha a possibilidade de removê-lo. Mas isso, aqueles que têm a revista poderão ler, e eu repito, eu creio que nós precisamos fazer uma reforma política para valer, onde haja uma cláusula de barreira também para valer, porque, antes disso, nós vamos continuar na geleia geral. Muito obrigado.